gente tem que observar hoje a questão do drone. A Ucrânia está produzindo em torno, acho que, de 2 ou 3 milhões de drones hoje. Essa indústria bélica dela que está em desenvolvimento, você tem que ver que depois da guerra vai ter que continuar sendo escoada. E isso vai vir para as facções criminosas muito maior. Você pegou no Rio de Janeiro um drone agrícola com capacidade de 80 quilos de transporte. Como que esse drone é agrícola? Deixa eu ver, ele é muito Parece maior. Cara, parece um carro voador. O quê? Ele transporta caixas de fuzil. Caixas de fuzil, droga, explosivo, material todo. Então, E o alcance dele? A Quilômetro? autonomia dele, não sei, Cara, mas é quilômetro. se não me engano, é 20 e poucos quilômetros, se não me engano. Nossa. Eles colocam... Para uma cidade, ele atravessa a cidade. Eles colocam um mapa, né, do Rio de Janeiro, onde estão as comunidades, ele vai mostrando assim, né, o raio de atuação, onde facilmente ele consegue ir de um lugar para outro. Então, por exemplo... Chega na Zona Sul. Exatamente, ó, tá com um problema em tal comunidade, manda o drone lá descarregar fuzil, manda o drone lá descarregar não sei o quê. Isso novamente, é a formação do narco-estado. Uma das coisas que a gente fez, né, enquanto movimento, né, antes da gente ter o partido, a gente mandou, inclusive, o Renato Batista lá para El Salvador para entender o que estava acontecendo lá, né? Vamos falar depois disso, né? Ele conseguiu, inclusive, conversar com o secretário de segurança ali. A gente escreveu uma revista sobre isso. Eu devia ter trazido daqui. Escreveu uma revista impressa, né, física, sobre El Salvador. E muito do que foi aplicado lá, né, de tecnologia e inteligência artificial, que hoje está sendo usado, inclusive, para outros setores. Está sendo usado, por exemplo, para a questão de saúde pública de El Salvador, né? A inteligência artificial ela identifica comunidades, identifica, de acordo com o seu diagnóstico, seu prontuário eletrônico, quais doenças você pode ter e manda ali não é uma caravana, mas um conjunto de médicos para fazer a saúde preventiva daquele lugar, né? Na educação a mesma coisa, uma maneira muito mais eficiente de você entender a dificuldade individual de cada aluno, mas hoje, inclusive, por que eles conseguem desenvolver tudo isso? Eles desafogaram o orçamento investindo num grande presídio que é o Secote, prendendo os bandidos lá, deixando o lugar mais seguro, deixando o turismo florescer e, inclusive, cobrando aluguel para outros países mandarem bandidos para lá. É isso aí, meu. Você quer se livrar do seu preso? Manda ele aqui para El Salvador, manda ele aqui no meu Secote e me paga uma mensalidade. Os caras estão ganhando dinheiro com o presídio. Agora, uma das coisas que a gente previu no livro amarelo é o fascículo 4, Brasil Poderoso, tá? Para quem não sabe, o MBL escreveu um livro, né, uma série de fascículos, que são as nossas pesquisas sobre o que a gente quer para o Brasil. No fascículo 4, que é o Brasil Poderoso, a gente diz justamente isso. Cada lugar do mundo, cada subdivisão do mundo tem um problema, né? Então você pega, por exemplo, o subcontinente indiano ali, eles têm problema com ambientais, eles têm problema de lixo, eles têm aquele tipo de problema ali. Você pega, por exemplo, continente africano. Você tem muito problema com guerrilha entre. Não é nem facção, mas ali já é diferente. São exércitos de tribos diferentes que se matam e tem muito tráfico de arma ali. Né? Quando você pega o problema da América Latina, principalmente, é narcotráfico. E o Brasil sendo o maior país em território, o maior país em população, o maior país em PIB, a gente deveria liderar uma agência internacional de cooperação para combate ao tráfico de drogas. É isso que deve ser. E cada contribuição, cada país deve contribuir com a sua porcentagem do PIB. A gente prevê isso no livro amarelo 4. A partir disso, você começa a entender o tráfico de drogas como um organismo, tá? Que ele se espalha e não respeita as fronteiras, muito pelo contrário, ele usa as fronteiras nacionais e internacionais justamente para se beneficiar das leis de cada país, e a gente tem que entender de uma vez por todas como combater, porque para nós, como o delegado Hugo falou, é uma vergonha a gente ter que se apoiar numa política americana para resolver os nossos problemas. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma notícia ruim? Depende. É uma notícia boa porque ajuda a gente a combater, mas é uma notícia ruim porque diagnostica que nós estamos muito para trás naquilo que a gente tem que fazer. E eu não quero transformar isso aqui numa discussão entre Lula e Bolsonaro, mas muita gente acha que o Bolsonaro é de direita, que o Bolsonaro vai fazer e vai acontecer. Gente, a expansão do Comando Vermelho do PCC foi recorde na gestão Bolsonaro, gente. Ele não fez nenhuma operação, ele não colocou essas organizações criminosas como organizações terroristas. O Nicolas Ferreira, que apoiou a PEC da blindagem, recusou o relatório que transformava PCC e Comando Vermelho em organizações criminosas. Ele estava lá no post do Pose do Rodo falando mandou bem quando ele depôs na LERJ.
Então são pessoas que são influenciadoras. Elas querem ser as Virgínias da direita, elas não querem resolver o problema. Então, o que eu peço para todo mundo é o seguinte: veja qual grupo político tem um programa sério, escrito, estruturado, pautado em propostas objetivas para resolver o problema. Né? Então a gente precisa fazer isso urgentemente. Fala, querido Homer. Vamos lá. Tem a pergunta aqui do João Razaboni. Ele mandou o seguinte, ó, Coronel. Tem um cafezinho aí de quem que é? Só uma coisa. É seu? Não. Não, É seu? Pô, mas você toma café, hein, mano? E... Meu Deus do céu, pré-treino? Não, só funciona com café, pô. Lá na delegacia tem 2 garrafas lá, né? Tinha, porque Uma é só sua. me afastaram. Não era só sua. Quando eu ainda estava lá, tinha 2 garrafas, agora só deve ter uma. Uma era só minha, de café. Vamos lá, pergunta do João Razaboni para o Coronel. Qual a sua opinião sobre o Adriano de Nóbrega, ex-BOP, que virou um matador de aluguel? Como evitar esses traidores de farda? O Adriano, ele foi cooptado, né, de uma forma que a polícia ela foi culpada. Primeiro, no processo seletivo dele, ele já tinha que ter sido rejeitado no processo de seleção. E aí ele conseguiu entrar, lá ele conseguiu se manter camuflado e conseguiu galgar aí até o posto de capitão. E depois tornou-se o que tornou-se. O que ele já era, né? Ele não tornou-se, né? Ele já era aquilo ali. Então, você não tem, porque quando você bota o fator humano para interagir, você vai ter o bom, o mal, o feio, o bonito, você vai ter o gordo e o magro, você vai ter problemas. Quando você lida com fatores humanos, você vai ter esse problema. A polícia ela não é 100% perfeita e limpa. A instituição tem que perceber isso antes e tem que tirar ele o mais rápido possível. Acho que isso que tem que ser feito. O Bombeiro Rafa aqui, um abraço pro Bombeiro Rafa. Inclusive, acompanhe o Bombeiro Rafa. O Bombeiro Rafa, pra quem não sabe, foi quem resgatou o fóssil da Luzia, do museu que pegou fogo, né? Ele mandou aqui pra você contar a história do refém da Tijuca. Que história é essa, meu? Então, a minha especialização é tiro de precisão. E aí... Você é sniper? Eu sou sniper. Caramba, eu não sabia disso, cara. Eu sou que sniper. legal, meu. Sniper. E aí eu estava de chefe de operações do 6º Batalhão na época, e aí surgiu uma ocorrência em que um tomador de refém, ele estava com uma granada e tomou uma senhora como refém. E aí fomos para o local, e eu estava com o meu fuzil pronto, com luneta pronta, tudo calibrado. Aí subi para um patamar mais alto com o objetivo de auxiliar o comandante na época, que era o mesmo comandante do 174 no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram do 174. Sim, do sequestro do ônibus 174. 174. A ocorrência do senhor foi que ano? Foi 2011, eu 2011. acho. O 174 foi que 2006? 2000 e... Não, foi 2000, Foi 99 e 2000. Alguma coisa bem assim. mais antigo. Bem mais antigo. Mas foi um divisor de águas na polícia do Rio. E aí surgiu, só que eu consegui fazer uma leitura labial dele, que ele disse para a mulher: eu não estou conseguindo botar o pino na granada de novo, então você não pode se mexer muito. Eu falei, pô, imagina o Rio de Janeiro, véspera de ser declarado cidade olímpica, a polícia... É verdade. Pô, uma questão de uma semana depois, o Rio de Janeiro foi declarado cidade olímpica. E aí, imagina você, qual a imagem que tu ia passar se você não tivesse aquilo ali? Tomar as decisões certas, né? E aí eu falei isso pro comandante, e aí ele falou, olha, se você tiver oportunidade, aplica a incapacitação total no cara aí. E aí foi isso, foi uma coisa rápida, foi uma coisa precisa, e um único tiro que... O senhor que efetuou o disparo? Sim, fui eu. Eu tenho 3 cursos de sniper como especialização e fiz meu curso de aperfeiçoamento de oficiais com tiro de precisão, estudando 174. E aí aconteceu que a menina conseguiu sair ilesa e sem nenhum problema. Hoje ela é minha amiga, minha conhecida, e o cara foi junto do capiroto que a gente foi junto lá, deu tchau, tal. Ele nem ouviu que ele foi, porque o tiro de precisão, ele tem a munição ela é supersônica, então o cara não ouve.
Se você ouviu, é porque você já passou e você está salvo. É. Se você ouviu. Se você não ouviu, Não é dá porque tempo. você já foi. Caramba. É isso. Tem a pergunta aqui do Rômulo Azevedo, também para o Coronel. Ele mandou o seguinte, ó. Coronel, eu tenho 2 filhas moças e às vezes parece que o crime está cada vez mais organizado e o Estado cada vez mais falho. O que o Estado tem feito para combater crimes que vai desde o roubo de alianças e celulares a grandes tráficos de drogas? O Estado ele não tem feito muita coisa disso, por quê? A nossa legislação, ela carece, como o delegado falou aqui, de uma transformação muito grande. Eu costumo dizer que nós não vamos a lugar nenhum se nós não reformarmos o nosso Código Penal na íntegra, o nosso processo penal na íntegra, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Execuções Penais. Nós temos que deixar de fazer puxadinho nessas leis e termos uma lei que realmente venha a combater isso. E isso, qual o nome da pessoa? Foi o Rômulo. Rômulo, isso só vai acontecer através da eleição de deputados e senadores que consigam transformar isso pelo caminho democrático, é claro, mas que tenham a visão de transformação desses institutos jurídicos nossos. Tem a pergunta aqui do Correndo para Cachorro para o Arthur. Você está acompanhando o que está acontecendo com o canal do Jones? Parece que estão tentando tomar o canal dele. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu acho que se ele é comunista, ele não tem direito à Dá propriedade o privada. contexto, né? Porque a galera nem É, tá sabendo. o que simples. tá Não, eu não sei Quem tá exatamente. tendo- O que acontece é o seguinte, o PCBR, Partido Revolucionário, né, da causa brasileira, falou, Jones, legal que você tá aí estourando aí no seu Farol Brasil, né, cara? Vamos rachar essa monetização pela causa, né? Ele falou, Vamos expropriar? não, Quero vamos cuidar dividir, disso aí. lógico, Dividir. vamos fazer pela Revolução. Ele Mas falou, é justo. É lógico, ele falou, não, eu vou... Não, ele não Primeiro falou assim. Ele eu- não falou assim, não. Ele falou, olhe, primeiro minha família, depois a Revolução Comunista Brasileira. E foi isso que aconteceu, cara. Não começou a revolução pelo A próprio revolução canal? não começou ainda, cara. Então é primeiro o Mas canal quando começar a dele. revolução, Deixa eu aí ele explicar a entrega o ordem. canal. Primeiro o curso dele com o banqueiro Eduardo Moreira. Depois a monetização dele pelo AdSense do Google. Depois ele no PSOL apoiando o projeto neoliberal do Lula. Depois, se der tempo, a gente faz uma revolução. Não é mesmo? É isso aí, né, cara? Tem que ser muito otário pra gritar nesses caras, bicho. Tem que ser muito E otário. continua o desafio para o debate com ele. Ai, eu tenho, Ah lá, videozinho esse é o do- vídeo com ele. Primeiro a minha família. Ele tá explicando o que nesse vídeo? Que é isso? Ele tá explicando que o dinheiro, quando é dele, é pra ele. Quando é dos outros, é pra ele também. Tá certo. E ainda continua o desafio para o debate com ele. Ah, na hora que ele quiser. Tá bom. Manda, Romer. Deixa eu caçar mais uma pergunta aqui que eu tava no vídeo. Enquanto você caça uma pergunta, o que o Renan falou sobre os Estados Unidos colocarem... Cara, isso é outra coisa, né, cara? A capacidade cognitiva do brasileiro é uma coisa muito triste, né? O Renan sempre foi a favor disso. O Renan sempre foi a favor, não só dos Estados Unidos, né, mas da gente reformar, inclusive, as nossas leis, conforme o delegado Hugo mostrou. Mas né, o Renan não é antiterrorismo. entreguista, não, né? De jeito nenhum, Tá. de jeito nenhum. Muito pelo contrário, por isso que ele foi mal interpretado. O Renan falou o seguinte, olha, é óbvio que eles são organizações terroristas. E é óbvio que os Estados Unidos têm que fazer isso. Agora, é uma vergonha pro Brasil, né, que esses caras tenham que resolver o nosso problema. Nós é que vamos matar e prender os nossos bandidos. Aí a galera já começou, né? Você está junto com o Lula defendendo... Não, cara. Quem tá junto com o Lula defendendo que isso não aconteça é o Nicolas, que abriu mão do relatório. Né? que, o Renan... Nicolas? O Nicolas abriu mão do relatório. Eu vou te contar a história. Tá. Fizeram uma PEC chamada PEC da blindagem, que eu vim aqui, inclusive, explicar para as pessoas. Era uma PEC que basicamente fazia com que deputado não pudesse ser processado sem os outros deputados autorizarem. Então vamos supor que o coronel virasse deputado e ele me desse um tapa na cara. Né? Aí eu falo, não, eu quero processar ele. Não, eu vou ter que ir lá no Congresso. Congresso, por favor, vocês me autorizem a processar o deputado que me dá um tapa na cara? E aí, claro que isso não aconteceria, né? Quando o Brasil era assim, de mais de 250 pedidos de processo, apenas um foi autorizado. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e votou a favor e defendeu. Não, tem que ter PEC de blindagem sim. Temos que fazer o Valdemar da Costa Neto ter foro privilegiado também.
Pegou mal. Aí o Congresso falou o seguinte, ó, já que você defendeu a gente, vamos dar um presente para você. O relatório para transformar Comando Vermelho e PCC em organizações criminosas. O que ele fez? O que ele faz de melhor? Pegou o relatório, fez um vídeo no Instagram. Agora vocês vão ver quem é que gosta de bandido. Vocês estão falando que gosta de bandido? Vocês vão ver quem é que gosta. Deu like aí? Deu curtida? Bacana, eu tô abrindo mão do relatório. Aí, pose do Rodo vai prestar depoimento na Lerge. Certo. Tá lá o Nicolas. Mandou bem, irmão. Irmão? Opa! Não, vai no não. Google e pesquisa. Nicolas, comentário, mandou bem, pôs do Rodo, você vai ver. O Nicolas foi lá comentar. O Nicolas tá com os amigos do Neymar, irmão, que é tudo envolvido com essas coisas aí, velho. O Brasil é essa coisa esquizofrênica, velho. Cara, que O doideira. Brasil é essa coisa esquizofrênica, entendeu? Que doideira. É isso. O Nicolas não falou que ele era contra 6x1, mas teve que votar a favor? Senão o PT ganha a eleição. O Flávio não falou. Tem essa... O Flávio não falou que ele era contra a lei da misoginia, mas teve que votar a favor, senão o PT ganhava a eleição? O Valdemar da Costa Neto não falou a mesma coisa? Esses caras são isso aí, brother. Eu tô falando o seguinte, nós juntamos um time, irmão, nós temos um cara que foi afastado pelo governador, porque ele é mágico, ele falou, desculpa, Não bate, eu vou ser oposição mesmo, não tô nem aí. Nós temos um cara aqui que deu um tiro de sniper e salvou a vida de uma refém. Esse é o time que nós estamos montando. Esse é o time. Nós temos um candidato à presidência que tem a moral de vestir uma camiseta, prender e matou, falando, nós vamos matar e prender bandido. Sabe aqueles vagabundos que estão na universidade lá fazendo greve? Se tem violência pro preto e pobre que é bandido, tem que ter violência pro branco playboy também. Tem que enfiar borracha nesses vagabundos. Eu quero gente assim, velho. Eu quero um partido composto de gente que tem coragem de falar as coisas. Né? O Kim Kataguiri não foi o único deputado que teve a manha de fazer um discurso, postar no Instagram contra esse projeto da Erika Hilton e do PT pelo fim da escala 6x1, que é uma enganação. Inclusive bateu, sei lá, recorde de audiência aí no Instagram. Né? É isso, cara. Eu quero um time de gente corajosa que faz acontecer. É isso. Inclusive, eu já vou até aproveitar aqui e pedir para as pessoas. Sigam, por favor, o Coronel Busnello no Instagram. Sigam o Delegado Hugo e também o nosso amigo Bombeiro Rafa. Deixaremos num comentário fixado às redes sociais. Certo, Homer? É isso aí. Mande. Tem a pergunta da Débora Vaz. Ela está perguntando se o Brasil ele está preparado para enfrentar facções tratadas internacionalmente como organizações terroristas. A maior prova de que não está preparado é que foi necessário os Estados Unidos colocar como terrorista grupos criminosos que nós não tivemos a capacidade como país de deixar que eles se transformassem no que eles se transformaram, né? Tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, eles só são hoje o que são porque nós não temos controle do nosso território, nós não temos controle das nossas fronteiras. O nosso Exército Brasileiro, que é uma das instituições mais importantes para a soberania do país, já que está todo mundo falando de soberania, não é valorizado pelo presidente. Nós não temos uma aeronáutica que consiga defender nosso espaço aéreo. Pô, nós temos, se eu não me engano, são 35 caças Gripen, pô. Para o território do Brasil, que é quase a metade, ou é mais da metade do território inteiro da América do Sul. A gente ainda está pilotando Tucano, que é avião, por mais que seja muito bom e seja brasileiro, mas são aviões da década de 70, de 60. Entendeu? A nossa marinha, a gente vê a Argentina, já passou por diversas crises, já deu calote várias vezes, sofre de um problema gigantesco de hiperinflação, e a marinha da Argentina é mais estruturada do que a marinha brasileira, em número de navios, de submarino, de tudo. Então, como é que você quer falar de soberania quando você não investe nas suas forças armadas? A gente não tem bomba atômica, cara. Aí, quando a gente fala de bomba atômica, chama a gente de louco. Quando a gente fala de bomba atômica... Você nem senta na mesa dos caras que você não tem bomba atômica. Não senta, pô. Não senta. Não senta. Você vê que de todos os países que hoje que tem o território que o Brasil tem, que tem o PIB que o Brasil tem, que tem os recursos que o Brasil tem, o único que não possui bomba atômica, que é um poder de dissuasão gigantesco, é o Brasil. Por que é que a Ucrânia está sofrendo o que a Ucrânia está sofrendo? Porque com a dissolução da União Soviética, a Ucrânia pegou todo o arsenal nuclear dela e devolveu para a Rússia, que era, inclusive, o terceiro maior arsenal do planeta. Só perdia para a Rússia e Estados Unidos. Tá vendo? E agora o que é que a Ucrânia está sofrendo? Se a Ucrânia tivesse bomba atômica, o Putin tinha invadido? Não. Não tinha invadido, pô. Não tinha invadido. Então a gente não tem poder de dissuasão, nem externo nem interno.
A gente não tem interno porque a gente não constrói não investe onde deveria investir, nas polícias e principalmente no exército, para controlar nossas fronteiras, que é gigantesca. E a gente não tem poder de dissuasão internacional. Aí tu sabe onde é que tem uma das maiores minas de urânio do planeta Terra? Ceará. Cidade de Santa Quitéria. É uma das maiores minas de urânio do planeta Terra. E Santa Quitéria, por exemplo, é uma cidade dominada pelo tráfico de drogas, pelo Comando Vermelho, onde o prefeito foi cassado porque foi provado que ele era integrante, tinha relação com o Comando Vermelho. A reserva de urânio de Santa Quitéria, ela não é só urânio, ela é fosfato. E por que o fosfato é importante? O fosfato é importante para agrotóxico. A maior parte do agrotóxico do Brasil é a base de fosfato. Aí teve uma guerra lá no Oriente Médio, onde os Estados Unidos com o Irã começaram um conflito que fecharam o Estreito de Hormuz, que era por onde passava a maior parte dos fertilizantes do mundo, que já estava em baixa por conta da guerra da Ucrânia. E o Brasil hoje é um dos maiores importadores de fertilizante por conta da agropecuária brasileira, que é muito grande. E só a reserva, a jazida de fosfato de Santa Quitéria, ela tinha capacidade de abastecer de 15% a 25% de toda a agropecuária do Brasil. Só essa reserva. E a gente não investe. Cadê a usina nuclear de Santa Quitéria? Não tem. Então, assim, a gente não faz o básico, a gente não faz o simples, que é investir naquilo que a gente precisa para ser um país. Porque um país, para ser respeitado, ele tem que se impor. Um país... não, é porque o Brasil é pacto de não agressão com ninguém, é o gente boa. Meu amigo, é o gente boa até não chegar um louco do outro lado e querer levar a segunda maior reserva de terras raras do planeta, que está aqui. Porque na hora que quiser tomar, quem é que segura? Pois é. Quem é que segura? Segura como? O efetivo da Polícia de São Paulo é maior do que o efetivo de todo o Exército Brasileiro. O efetivo da Polícia de São Paulo é maior do que todo o Exército Brasileiro. Como é que controla nossas fronteiras? Tu vai pra tríplice fronteira ali, Paraguai, Brasil e Argentina, tu atravessa a rua sem nenhuma fiscalização. Sem nenhuma fiscalização. Tu vai pra tríplice fronteira amazônica, Brasil, Bolívia, Peru, ali Letícia, Tabatinga, que o que divide é uma rua. Tu vai pra divisa de Roraima, de Pacaíma, tu atravessa andando, indo e voltando, Brasil, Venezuela. Isso eu tô falando de cidades que são minimamente estruturadas. E quando a gente fala das florestas? E quando a gente fala dos rios? A gente não tem controle sobre nada, pô. Entra tudo aqui no Brasil. É tanto que o PCC e o Comando Vermelho não precisam produzir. Porque eles têm passe livre para pegar da Bolívia, para pegar do Paraguai, para pegar do Peru, para pegar da Colômbia, que já tem uma certa excelência, vamos dizer assim, de produtividade. A maior concentração de droga produzida, de cocaína pura produzida no planeta é nos Andes, então os caras já têm uma expertise naquilo ali. Então para que eu vou perder meu tempo produzindo se eu tenho aqui um corredor gigantesco, onde eu tenho um Porto de Santos que eu posso escoar, onde eu tenho um Porto do Pecém que eu posso escoar. Aí sabe o que é que está acontecendo agora lá no norte? Uma facção, um grupo criminoso da Venezuela, o Trem de Araguaia, que muita gente não conhece. O Trem de Araguaia está começando a dominar Roraima. E ele está começando a querer tomar as rotas do norte do PCC e do Comando Vermelho. No norte e no nordeste. Isso está gerando um conflito lá, inclusive dentro das cadeias do norte. E a gente não tem controle. A gente não tem controle nem com o interno. E agora tem gente externa, como o Trem de Araguaia, que está querendo entrar no Brasil para usar os portos que hoje são usados pelo PCC e pelo Comando Vermelho para traficar droga para o planeta. Olha só o descontrole que a gente tem em resolver os problemas da gente. Então é isso, infelizmente. Manda, Homer. Tem a pergunta aqui da Irrita. Ela mandou aqui. Senhores, sabendo que as milícias surgem como resposta à incapacidade do Estado de prover segurança, como podem falar para um morador de área de milícia que a vida dele vai ser melhor na mão do Estado que já falhou com ele mais uma vez? Nossa, cara, posso responder essa daqui? Pode, no começo? por favor. Quer dizer, eu não tô entendendo, cara. Você tá achando que tem mais ordem na mão da milícia do que na mão do Estado? Você tá de brincadeira, cara?
Você tá a fim de ficar submetido ao crime organizado? Tudo bem, aí o dia que o miliciano te dá um tapa na cara e roubar a tua casa, você vai reclamar pra quem? Desculpa, por favor. Foi isso que vocês entenderam também na pergunta? Eu entendi isso? Eu Repete entendi errado? aí, por favor. Vamos lá. A pergunta aqui que a Rita fez, ela mandou aqui, ó. Senhores, sabendo que as milícias surgem como resposta à incapacidade do Estado de prover segurança, como podem falar para o morador de área de milícia que a vida dele vai ser melhor na mão do Estado que já falhou com eles uma vez? E Rita, seu nome faz total sentido, viu? Parabéns. Irrita. Só para deixar claro, hoje você não tem mais só... Milícia é só mais uma sigla. Como tem o posto Shell, Texaco, Petrobras, Ipiranga. Acabaram, né? Você tem hoje a milícia, ela vai explorar o gás, o transporte ilegal, ela vai explorar a mesma coisa que o CV faz, que o terceiro comando faz. Então você não tem mais distinção entre milícia e facções criminosas, né? Você tem toda uma prática. Hoje em dia, você não consegue definir isso sem antes olhar o que é essa facção. Essa facção ela só não faz o transnacional, o crime transnacional que até agora conseguiu se plotar em cima do Comando Vermelho e do PCC. Mas nos demais ele faz tudo aquilo ali. Então a mesma falha do Estado tem onde tem Comando Vermelho, onde tem PCC, onde tem as outras facções. Aonde tem milícia é a mesma falha. E você tem que aplicar a mesma legislação, você tem que aplicar a mesma transformação que a gente estava falando aqui. Você tem que modificar isso tudo para poder ter um retorno. Até melhorando a minha resposta, agora eu entendi, eu não acho que ela nem fez na maldade. Eu acho o seguinte, até responde um pouco de como você evitar, por exemplo, novos Adrianos da Nóbrega. Né? Você tem que trocar o sistema de incentivo. Né? No Brasil, cara, a gente tem um sistema de incentivo muito nefasto que faz com que você ser criminoso te dá muito dinheiro e pouco risco, e você ser honesto te dá nenhum dinheiro e muito risco. Né? Eu sempre cito o estudo do Peri Shikida, né? Eu falo que é Peri Shikida, acho que se fala assim, né? O nome dele que é japonês, onde ele mostra claramente que se você não tem o freio moral para cometer um crime, se você não deixa de cometer um crime porque você não teve educação em casa, por que a maior parte das pessoas não cometem crime? Porque você foi educado em casa e você sabe que aquilo é errado. A pessoa que não tem esse freio moral, ela faz uma conta econômica. O que eu vou ganhar versus o risco, versus se eu for pego, o que eu vou perder. No Brasil, essa conta compensa para o criminoso. Os homicídios sequer são resolvidos. Tá, o crime organizado se expande cada vez mais, então tende a haver uma troca do incentivo. O incentivo tem que ser o seguinte: se você não tem o freio moral, se você infelizmente é o tipo de pessoa que cometeria um crime se lhe for possível, você então vai ter um desincentivo a partir de uma legislação penal muito rígida. Muito rígida. Você vai ser preso por muito tempo, você vai se ferrar demais. É banho de lei e ordem. É banho de lei e ordem. O cara, cometi um pequeno estelionato fazendo o urubuzinho do Pix. Você vai ser preso por muito tempo. Putz, cara, fiz aqui sou flanelinha e roubo um dinheirinho. Você vai ser preso. Aí você vai ser preso. Confrontei a polícia, você vai ser morto. A troca do sistema de incentivos tem que ser feita no Brasil. É por aí. E tem a pergunta aqui também do De Perrone. Ele perguntou sobre os bandidos do Comando Vermelho e do PCC que estão combatendo na Ucrânia. Ele tá falando de mim, ele tá me zoando. Eu não estou combatendo nada. Não é zoeira não. Piadinha dele? Não é zoeira não. Ele tá perguntando dos bandidos, né, do Sim. PCC e do Nossa, Comando achei que era Vermelho. uma piada comigo. Não, é real isso? Não, é real isso. Peraí, existem bandidos do PCC. Sim. Tem integrantes do... Assim como eles fazem concurso para PM no Rio, como eles fazem concurso para Polícia Civil no Rio, eles são... Adriano da Nóbrega, ele foi um cara do bicho que fez concurso para a polícia para poder reverter em cima daquilo ali. Entendi. Nossa, Então eu achei que era uma piada e isso é real, cara. Não, Eu isso é sabia real. disso, não. Os caras estão indo lá para aprender táticas e técnicas. Estão bebendo na fonte. Bebendo na fonte, Tá vão trazer. chegando arma de A lá minha também. preocupação, Nossa, volto a dizer, os drones, quando vierem para cá, com esses operadores lá, que eles operaram lá. Imagina esse cara operando um drone aqui
com o poder que tem. E essa Nossa, é a maior busca deles, é a questão da operação com drones. É tanto que, se eu não me engano, teve 2, né, ligados ao PCC que morreu, aliás, ligado ao Comando Vermelho, que morreu recentemente na Ucrânia, em que eles se alistaram voluntariamente para aprender a operar drone, para aprender como é que a Ucrânia, porque hoje a Ucrânia é referência em combate com drone, para voltar para o Rio de Janeiro e aplicar isso contra as polícias. O que eu sei é assim, a Ucrânia está investindo muito, né, em combate com drone, inclusive de linhas logísticas. Os caras não é nem só drone que pega humanos, os caras vão lá, explode tanque, explode caminhão de combustível. Agora, como é que descobriram esses brasileiros lá? Porque eles morreram e aí foram ver quem era? Como que descobriram isso? Vocês sabem, não? Eu acho que eles entraram com um nome falso, com documentos falsos, fizeram umas pontes em lugares totalmente fora do roteiro normal dos mercenários e foram plotados lá depois. Nossa, que loucura, cara. Isso é muito perigoso, porque eu volto a dizer, isso é banditismo comum, isso é um criminoso Exatamente. comum. O cara tá indo numa zona de guerra, aprender tática de guerra com equipamentos de guerra para usar dentro de uma sociedade civil organizada e querem dizer que isso não é terrorismo. Nossa. Aí assim, aí a gente teve declarações e aqui análise acadêmica, tá? Análise acadêmica, porque senão sabe o que é que vai acontecer, Arthur? Vão cortar essa parte do podcast e vão acrescentar no meu pad, lá no Ceará, porque agora eles estão fazendo isso. Tudo Tem que como cortar é ao vivo aqui. tudo que eu falo, não, eles vão pegar essa parte do podcast e vão acrescentar lá no meu pad dizendo que eu tô com insubordinação de novo. Questão acadêmica, operador do direito, bacharel Hugo Leonardo. O governador do estado do Ceará, Eumânio de Freitas, deu uma declaração recentemente dizendo: a gente não pode considerar PCC e Comando Vermelho organizações terroristas, porque se a gente considerar organização terrorista, só a PF vai poder investigar. De fato, ele está correto. Sim, por que é que não muda? Por que é que não muda? Nos Estados Unidos, nós temos a figura do terrorista doméstico e do terrorista estrangeiro. Inclusive, o terrorista doméstico nos Estados Unidos é punido com a morte, como eu já tinha explicado aqui anteriormente. É simples. Por que é que você não cria a figura do terrorista doméstico, Comando Vermelho PCC, e do terrorista estrangeiro, Al-Qaeda, Hezbollah? Aí você quer curar o problema do carrapato matando o boi? Porque é isso que me parece a declaração do governador do estado do Ceará. Não, a gente não pode considerar porque a Polícia Civil não vai poder investigar. Pô, então é só mudar a legislação, pô, pra Polícia Civil também passar a investigar grupo terrorista interno. O que é que tem de mais nisso aí? O que é que impede isso aí? A lei antiterrorismo, ela é uma lei orgânica. Aliás, uma lei ordinária. A maioria simples do Congresso Nacional consegue modificar. E o governador sabe disso, eu deveria saber. Lembrando que o governador tem muito poder de influência sobre os deputados federais do seu estado. Com certeza. Entendeu? Então aí você quer curar o câncer matando o paciente? Não, como a polícia não pode investigar, eu não vou resolver o problema. Olha só o nível de mentalidade de gestão pública que a gente tem em segurança. E aqui eu estou falando como especialista em segurança pública, me considero assim pelos poucos 16 anos que eu tenho. O coronel tem até mais tempo do que eu, pode dizer se ele discorda ou não de mim. Mas olha é isso que emputece o policial. É isso que emputece o policial, tu tá entendendo? O policial mesmo, o policial que vai lá combater o dia a dia. É essa falta de gestão de visão de rua. Porra, os caras estão aqui indo pra Ucrânia operar drone, pô, pra jogar na minha cabeça aqui. Aí o cara vem me falar que é porque se considerar isso, pode acontecer isso. Muda essa porra, o poder não tá contigo, não tá na tua mão. Sem falar que uma das pontes do terror, do terrorismo, é causar o terror e o pânico na população e também contra agentes públicos, né? Então, esse é mais um fator, né, de poder deles. Exatamente. Aqui foi. Senhores, faltou alguma coisa para completar? Agora é a hora.